estamos de volta, recebendo hoje a regente do Coral Lírico de Minas Gerais, Lara Tanaka. Bom, Lara, vamos aproveitar essa sua presença aqui para a gente aprender um pouquinho, também desenvolver o nosso gosto. Por exemplo, as pessoas geralmente têm um pouco de medo de ópera, né? São espetáculos longos. O que você acha que é o mais fascinante na ópera? Então, a ópera é uma junção de vários artistas de segmentos diferentes, né? Nós temos desde o cantor lírico, né, que é o principal, é o solista, né? São vários solistas, muitas vezes. A participação de um coro, também a maioria das óperas sempre tem a participação de um coro lírico. Às vezes usa-se algum grupo, um corpo de baile também para participar, pode ou não, isso depende da concepção do diretor, né? E às vezes também usa atores, né, para fazer figuração e tal. E aí figurino, cenário, figurino, né? cenário, colorido, né? orquestra, obviamente, tocando ali no fosso. Então é uma loucura, assim, você pensar que às vezes assim, tem construção de ópera que são 150 pessoas no palco, né? Assim, entre coristas e orquestra e solistas e figurantes, e você conseguir fazer que isso tudo vire um espetáculo, né? Um único, assim, várias entradas e, como você disse, às vezes uma ópera muito longa, né? É muita coisa, assim, para ter que dar certo, sabe? Para juntar. Eu imagino que a crise financeira esteja até afetando também esses espetáculos. Demandam muito, são espetáculos caros, né? Sim, essa crise mundialmente, né? Assim, não é só aqui no Brasil que está acontecendo. Assim, tanto que várias companhias, vários teatros do mundo inteiro estão optando fazer óperas em forma de concerto, né? Como nós vamos fazer também aqui no Grande Teatro esse ano, 2 óperas em forma de concerto. Mas realmente Aí você não tem os atores, é diferente, né? Assim, continuam os cantores, né? Assim, a parte musical tem que acontecer, né? Sim, mas sem cenário, mas sem cenário, sem figurino, ou às vezes um figurino básico, mas sem acho que o fundamental se preserva, não é? Acho que sim, assim, depende, assim, tem que saber escolher, porque tem ópera que demanda uma coisa cênica, assim, né? Acho que sempre fica mais interessante, obviamente. E as operetas? São óperas pequenininhas? As operetas são óperas pequenas, foram óperas escritas para serem executadas entre as óperas grandes. Então, antigamente as pessoas iam para o teatro para ouvir uma ópera grande, uma traviata, e depois, no intervalo, ouvir uma Serva Padrona, por exemplo, que é uma opereta, né? Era um lanchinho ali entre a ópera. E normalmente óperas bufas, as operetas são óperas cômicas, né? E me diz uma coisa, os compositores que você mais gosta de reger, sempre a gente tem a preferência da gente, né? Qual que é o seu compositor preferido, assim? Olha, assim, na música vocal eu gosto muito dos impressionistas, assim, eu gosto muito de Gabriel Fauré, eu gosto muito do Ravel, que é o compositor do bolero. Ele escreveu muitas peças também para grupos vocais. Eu acho que tem uma minúcia, tem uma sonoridade, exige um refinamento, assim, acho que é uma sutileza, do coro, né? uma sutileza maior, assim, um colorido diferente, um colorido harmônico, assim, me fascina muito. Imagino que influencia daí no gestual também, né? Com certeza, assim, exige uma leveza, né? Exige muito mais. Assim. Eu também, por muitos anos, assim, eu trabalhei muito com música antiga, música barroca. E sou cravista também. Ah, é? Também me especializei também em cravo. Já trabalhei com vários grupos, já acompanhei vários grupos, mas atualmente não estou tendo muito tempo, mas gosto muito dos compositores barrocos também. Que é outro estilo também minimalista, né? De uma certa forma, né? Tem uma outra linguagem, uma coisa mais retórica, né? Você trabalha mais em função do texto também, né? Tanto os barrocos quanto os renascentistas, principalmente. Mas não exige tanto do gestual, a música barroca. Imagino. Você precisa de ter um trabalho mais, assim, de ensaio, né? Propriamente do ensaio para conseguir construir uma sonoridade, assim. É diferente de reger uma música impressionista. Eu imagino, assim, um Erik Satie, por exemplo, deve ser uma coisa realmente minimalista mesmo, né? Porque aquela repetição, as Gnosiene, por exemplo, assim, Isso. Né? E em termos, assim, na linguagem corporal, né, que a gente estava falando aqui, que é isso, na verdade, que se trata a regência, tem algum maestro que você seja fascinado? Porque eu, particularmente, por exemplo, lógico, até talvez pela beleza dele, é o Leonard Bernstein, né? O Lenny.
Um homem tão belo e que também, ao mesmo tempo, ele levou para o palco um certo despojamento, que acho que foi um dos primeiros a usar uma camisa de gola rolê e não ficar de fraque, aquela coisa toda. O que você acha? Você acha que é necessário um maestro estar assim, todo paramentado? Enfim. Não, eu acho que ele tem que estar bem paramentado aqui. Na cabeça, né? Porque, por exemplo, eu admiro muito o maestro Mecchetti, por exemplo. Ele chega muitas vezes, a grande maioria das vezes que eu sempre vejo, ele regendo de cor. Né? E eu vi ele regendo uma sinfonia do Mahler, que é uma sinfonia dificílima, cheia de nuances e minúcias e mudanças de tempo e muito complexa, assim, uma das obras mais complexas assim, que você pode ter para uma orquestra tocar e para o maestro reger, e ele regeu aquilo tudo de cor. Né? Nessa época o coro participou e tal, então realmente eu admiro muito isso. Assim. Mas gestual, por exemplo, eu gosto muito do Seiji Ozawa. Não sei se porque é japonês e tal, mas gosto muito, assim, ele tem uma peculiaridade, assim, na regência que me fascina, assim, que eu acho que só ele rege desse jeito, assim. Gosto do Bernstein também, muito. Pois é, mas o que você me falaria? Porque eu sou uma leiga total, né, assim, o que você falaria do estilo do Leonard Bernstein, por exemplo? Então, você fala dessa coisa da vestimenta dele, assim... Mas lógico que vai muito além disso, né? Claro, ele regeu muitas peças, por exemplo, Bernstein regeu muita coisa do Gershwin também, né? Então, acho que ele foi muito para esse lado também da música popular erudita, vamos dizer assim, né? Que quando a música começa a ir um pouquinho mais para o... No caso, o Porgy and Bess que a gente vai fazer, que é o Gershwin é um compositor que foi para essa coisa mais jazzista também, então acho que ele tramitou bem, assim, né, nesses dois mundos, assim, sabe? Não exatamente no musical, mas já perto disso, assim, então acho que ele é um pouquinho mais informal, né, assim, que esses outros compositores. Não me fugiu o nome agora, mas... Nossa, gente, me fugiu. Mas é um outro compositor, um outro maestro que também que tem essa coisa de reger muito assim para dentro, esse gestual muito assim, parece que a música não sai dele, assim, né? Agora, você sabe uma coisa interessante, até na sala Minas Gerais tem uma concepção de sala, né? Que devem ter pego em outras referências internacionais. Tem aquela parte ali que eu acho que chama até coro, se não me engano, será que é isso? Onde você fica bem próximo da orquestra, você fica de frente para o maestro. Eu achei aquilo uma experiência maravilhosa, apesar que é considerado o ponto nobre, o outro ponto, que você fica o maestro fica de costas e você tem acesso à orquestra de frente. Não é? É super interessante. Mas a expressão dos maestros durante a interpretação é uma coisa fantástica também, né? Eu acho que é uma outra forma de... É uma experiência assim, bacana para quem nunca teve a oportunidade de ter essa experiência de ver o maestro regendo de frente. Muitos estudantes de regência compram essa cadeira para poder justamente ver o maestro regendo ali de frente, né? Na sala OSESP também é assim, né? Tem esse... Então, é uma concepção de sala, né? Por exemplo, os pianistas, normalmente eles compram para assistir um concerto de piano, eles sempre sentam para cá, assim, para poder ver as mãos do pianista e tal, né? Então, realmente é interessante, para quem nunca teve oportunidade, é legal você sentar nesse lugar para poder ver. Porque às vezes você só ouve, você fica contemplando a música e vê o maestro ali regendo de costas, mas quando você vê a expressão do maestro, o gestual também, assim, parece que a música começa a ter uma outra forma também, porque o maestro ele precisa de pedir um forte, ou ele precisa um pouco mais de sutileza, então ele precisa de transmitir isso para o músico, né? Então, acho que vale a pena esse toque que você deu, assim, para quem nunca teve oportunidade. Porque é interessante, porque talvez até por ser muito voltado para estudantes, é o setor mais barato. Assim, é mesmo? É, o mais barato. E o principal é aquilo ali, né? Sei lá como é que chama, que é plateia central, e quanto mais central, não sei o que, tá. Lá não, é o mais barato. E é onde você está mais próximo dos instrumentos e com esse acesso à expressão do maestro. E na estreia da Sala Minas Gerais, o coro lírico participou da estreia da sala, e nós cantamos exatamente nesse lugar, né? Foi convidado também o coro do OSESP para participar. E nós cantamos nesse coro, assim, também não sei se é coro que chama esse espaço, né? Mas é o espaço que fica exatamente atrás do palco ali, né?
E lá no caso é muito bom porque qualquer ponto da sala tem uma sonoridade ótima, né? O som chega a qualquer... Aquela sala foi muito bem pensada, né, acusticamente. Uhum. Bom, quer dizer que os ensaios, então, estão a todo, né, para o próximo semestre, né, a temporada do próximo semestre do Coral Lírico, né? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daí já falando sobre a história do Coral Lírico de Minas Gerais e também o seu repertório, a sua especificidade. Até daqui a pouco.